Olá, gente, tudo bem? Nesta nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar sobre as reformas religiosas. Nós estamos estudando algumas transformações que estavam acontecendo no mundo a partir da Idade Moderna com o fim da Idade Média. Nós vimos na nossa outra aula o surgimento da imprensa, nós vimos o Renascimento, o humanismo e tantos outros pontos importantes que alteraram o modo de vida das pessoas naquele tempo. Hoje nós vamos estudar sobre algumas mudanças que aconteceram na religião, na fé das pessoas. E nós vamos começar pelas reformas religiosas. A reforma religiosa foi uma mudança, vamos dizer assim, na organização do cristianismo. Houve uma divisão. Mas é importante nós lembrarmos que esta não foi a primeira divisão do cristianismo. O cristianismo, mas espera aí, o que é o cristianismo? A religião que segue os ensinamentos de Cristo. Toda a igreja que segue os ensinamentos de Cristo, nós chamamos de igrejas cristãs. O ensinamento de Cristo está contido onde? No Evangelho. Ok, tudo bem. Então, a primeira divisão ocorreu no ano de 1054, que foi chamado de Cisma do Oriente. E o que levou a acontecer esse Cisma do Oriente? O Cisma do Oriente aconteceu da seguinte forma. Com a queda do Império Romano, lá por volta de 476, o imperador de Roma, vamos dizer assim, devido às invasões que estavam acontecendo, fugiu para Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. E aí então, algumas pessoas, uma galera, acompanhou ele para lá. O que é que acontece? Nessa mudança, onde o imperador fundou lá, vamos dizer assim, um segundo Império Romano, houve uma divisão, os cristãos começaram a se dividir. Porque quem estava em Constantinopla não queria obedecer aos cristãos que estavam em Roma, mais precisamente ao Papa. Então o povo de Constantinopla dizia, nós já estamos aqui, nós não precisamos depender de ninguém lá de Roma, e está tudo bem, tudo certo. Aí houve a divisão porque os cristãos de Constantinopla não queriam obedecer ao Papa que estava em Roma. Então houve a primeira divisão do cristianismo. Como eu já disse, aconteceu no ano 1054. E houve a divisão em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. O que significam essas palavras? A palavra católica significa universal, ou seja, uma religião que está no mundo inteiro. Apostólica, porque vem dos ensinamentos dos apóstolos. Romana, porque a sede em Roma. Quem é o líder desta igreja? O Papa, até os dias de hoje. E a palavra ortodoxa, que foi a outra divisão, Igreja Católica Ortodoxa, a palavra ortodoxa significa conservador. Ou seja, eles se diziam os conservadores, ou seja, aqueles que preservavam a doutrina da fé, o que a fé ensinava. Então foi a primeira divisão do cristianismo. Mas essas reformas que nós vamos estudar agora aconteceram no século XVI. Primeira divisão, século XI. Segunda, a partir do século XVI. O que é que acontece? Entre os séculos XIV e XV, ainda na Idade Média, alguns bispos, padres e papas, eles viviam de uma forma, vamos dizer assim, errada, que não era para eles viverem, praticando coisas que não eram para eles praticarem. Viviam em meio do luxo, exploração, muitos deles tinham até filhos, enfim. O que é que acontece? Também tinha a venda de indulgência. O que é uma indulgência? Uma indulgência, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil de entender, uma graça que é vendida, que era vendida naquele tempo. Por exemplo, uma pessoa pagava, dava uma oferta e ali ofertava alguma coisa e eles diziam que você pagando ali aquela oferta, a alma daquela pessoa estava no céu, por exemplo. Ou pagando isso daqui, você tinha o perdão dos pecados. A gente pode dizer, nossa, acontecia tudo isso
Acontecia naquele tempo e acontece hoje também, algumas vezes. Não só na igreja, isso não aconteceu só na igreja católica, acontece também hoje em outras religiões. E aí o que é que acontece? Mas era a igreja toda que vivia desse jeito? Não. Tinha alguns padres que viviam na pobreza, junto com os pobres, que era chamado de baixo clero. Clero são o quê? Vem de clérigo. Clérigos são padres, bispos. Aí eles dividiam em alto clero e baixo clero. O alto clero era o que vivia no meio dessas riquezas. O baixo clero era o que vivia no meio dos pobres, cuidando dos pobres. E de onde vinha essa riqueza toda? Principalmente das terras. Lembra lá do feudalismo? Feudalismo onde a principal fonte de riqueza era a terra e muitos reis, muitas pessoas ricas e nobres davam terras para a igreja, de tal forma que a igreja passou a ser chamada como uma grande senhora feudal. Tudo bem. Então, começaram a surgir algumas críticas a esse estilo de vida da igreja. Por exemplo, John Wycliffe, que viveu aí no século XIV, que era um teólogo inglês, ele condenava a corrupção da igreja e dizia que a igreja deveria voltar às origens e ver como no tempo dos apóstolos, no tempo de Cristo. Jan Hus, que era morreu no século XV, ele era um sacerdote, ou seja, um padre, ele era reitor de uma universidade, ou seja, como se fosse um diretor de uma escola, só que diretor de uma faculdade. E ele, na República Tcheca, atualmente, ele se revoltou contra a corrupção que o clero vivia e contra a venda de indulgências. Mas teve outra pessoa que se revoltou de uma forma maior, que foi um monge, ou seja, uma espécie de um frei, de um padre católico alemão, que era Martinho Lutero. Então, lá Martinho Lutero ele criticava tudo isso que a igreja estava vivendo, como nós vimos agora, como também a questão que criticava alguns dogmas da igreja. Mas espera aí, o que é um dogma? A palavra dogma significa verdade de fé. Algo que é, vamos dizer assim, incontestável. Ninguém pode contestar, ninguém pode negar, ninguém pode combater. Era uma verdade absoluta. E a igreja tinha vários desses dogmas, ainda tem. E Lutero ele criticava isso. Criticava também a venda de indulgência e o perdão dos pecados pelo padre, pelos bispos, ou a igreja dá esse perdão. Lutero dizia que as pessoas poderiam obter o perdão de Deus sem precisar da igreja, sem precisar da ação dos padres ou dos bispos. O que é que acontece? Em 1500, antes disso, Lutero ele publicou 95 teses. Teses são documentos escritos. Ele condenando todas essas coisas que a igreja criticava, inclusive a vida luxuosa dos padres e dos bispos, que na grande maioria das vezes também lá na Idade Média, lembra que nós estudamos sobre a Inquisição. Quem fosse contra o que a igreja, o que alguns ensinavam ali, eram mortos. E nós vimos também que nem sempre isso era usado somente pela igreja, mas por reis que tinham rivais uns com os outros, rivalidade uns com os outros. Só que aí o que acontece? Em 1521 Lutero foi excomungado. E o que é excomungado? O que é uma excomunhão? Vamos lá. Excomungado vem de comunhão. Comunhão é uma união, unidade. Então se eu digo que está excomungado, eu estou dizendo que ele está fora da união, não está unido. Então Lutero foi, vamos dizer assim, tirado da igreja. Aí tinha um imperador católico, que era Carlos V, que ele convocou uma reunião chamada de Dieta de Worms, que o objetivo era fazer com que Lutero voltasse atrás nas ideias dele. Lutero rejeitou. E aí as pessoas que protestavam contra tudo isso que a igreja vivia e fazia, que alguns membros da igreja vivia e fazia, protestavam junto com Lutero, foram chamados de protestantes. Então, Lutero dizia também que qualquer pessoa poderia interpretar a Bíblia, independente da Igreja Católica. E aí Lutero ele tirou alguns livros da Igreja Católica, alguns livros da Bíblia, e formulou uma outra Bíblia, vamos dizer assim. Então, até aí tudo bem, vamos lá, vamos pensar, vamos entender que a história nos ajuda a pensar de uma forma crítica, reflexiva.
alguns padres, alguns bispos viviam de forma errada? Viviam. O que Lutero protestava, em parte estava correto? Estava. Mas o que é que acontece? Lutero, ele não conseguiria fazer isso tudo sozinho. Toda essa reforma, toda essa revolução, vamos dizer assim. E quem estava apoiando Lutero nisso tudo? Alguns nobres. Por quê? Alguns nobres e reis. Porque os nobres e os reis obedeciam ao Papa, obedeciam à Igreja. E eles não queriam mais obedecer à Igreja, obedecer ao Papa. E viram nessa reforma de Lutero uma forma de serem mais livres. Por exemplo, o Papa ele era considerado o pai dos reis. Então, se o rei quisesse fazer alguma coisa, alguma mudança no seu reino, ou tomar alguma atitude, resolver alguma coisa, ele tinha que primeiro pedir a opinião do Papa, ou pedir autorização ao Papa. E os reis queriam explorar o lucro, queriam ter mais vantagens, e se fosse dizer ao Papa, o Papa não ia aceitar em tudo, em sua grande maioria, então eles apoiaram Lutero. Vamos apoiar Lutero porque a gente fica livre de tudo isso de uma vez. Então, o que é que acontece? Os que seguiram essas ideias de Lutero aí, eles aceitavam a ideia de Lutero, eles romperam com a Igreja Católica e fundaram aí a própria religião deles, com base nos ensinamentos de Lutero. Ok. Agora vamos a uma outra parte, a uma outra versão que na grande maioria das vezes não é passada, não é transmitida. Lutero protestou contra tudo aquilo e contestou contra muitos erros de padres e bispos daquele tempo. Porém, Lutero, ele condenava a vida de luxo, de riquezas de muitos da igreja, e ele fez essa reforma toda apoiada pelos nobres, pelos ricos. Inclusive, alguns biógrafos vão dizer que Lutero viveu, depois dessa reforma, em um tempo em um palácio de nobres, da nobreza. Ou seja, em meio à riqueza. Então, Lutero ele condenava a exploração, né, das pessoas através de ofertas e tantas outras coisas. Dizia que essa riqueza não era correta, essa riqueza da igreja. E Lutero, depois que rompe com a igreja e faz essa reforma, ele mobiliza algumas pessoas que estavam ali com ele para tomarem algumas riquezas e terras da igreja. Inclusive matar padres e bispos. Ele condenava a igreja porque matou na Idade Média e quando ele se separou, ele também ocasionou aí essas mortes. Então, o que é que acontece também? Outros pontos. Em um livro que o próprio Lutero escreveu, ele em 1543, o nome do livro é Sobre os Judeus e Suas Mentiras, Lutero ele vai falar contra e vai falar mal dos judeus. Veja, ele também criticava a igreja porque dizia que a igreja discriminava algumas pessoas. Então veja o que é que Lutero nesse livro ele diz. Ele vai chamar os judeus de vermes, vai mandar matá-los, exterminá-los para fazer uma limpeza e vai mandar queimar as sinagogas, ou seja, as igrejas dos judeus. Lutero mandou queimar e destruir e recolher o que tivesse de dinheiro lá dentro. E levar, obviamente, para ele. Em um outro livro, Os Cristãos, uma história ilustrada, de Tim Dowley, ele também vai dizer tantas outras coisas que Lutero fazia. Que ele criticava, ele passou a fazer. Em outro livro, A História da Igreja, escrita pelo professor Felipe Aquino, Lutero, em fontes registradas, ele vai dizer que mandar matar todos aqueles que discordassem dele. Então, tem essa reforma. Vamos imaginar, Lutero está dizendo, fiz essa reforma, vocês estão comigo, então se vocês discordarem de mim, vocês vão ser condenados. Então, nós podemos ver que, em parte, o que Lutero condenou da igreja
depois que Lutero condenou do Papa, naquele tempo, que era o líder maior da igreja, quando ele rompeu com a igreja, que funda a igreja dele, que ele se torna o líder maior da igreja dele, ele passa, em parte, a fazer as mesmas coisas. Essas reformas terminaram por aí, com Lutero? Não. Teve outra reforma, que foi o calvinismo, lá por volta do ano 1550, também no século XVI. Espera aí, o que é que estava acontecendo tanto no século XVI? Era a Idade Moderna. Nesse mesmo tempo dessas reformas, entendam, em história nós estudamos os assuntos separados, que é para não dar uma bugada aí na mente, na cabeça de vocês. Mas na verdade muitas dessas coisas estavam acontecendo todas ao mesmo tempo. O Renascimento, o Humanismo, a Reforma de Lutero, o surgimento da imprensa, o Calvinismo e as outras reformas. Estavam tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então nós já estamos vendo aí que era um turbilhão de mudanças que estavam acontecendo e que com certeza mexeu com a cabeça, com a mente de muitas pessoas. Enfim, o que era que o calvinismo defendia? O calvinismo foi criado por João Calvino. João Calvino, ele escreveu uma obra, vamos dizer assim, um livro, para ficar mais fácil de vocês entenderem, chamado de Instituições da Religião Cristã. Era um conjunto, um resumo do que Lutero tinha dito, com o que João Calvino pensava, com o que outras pessoas pensavam. Então, João Calvino ele vai criar a igreja calvinista, chamada também de puritana. E o que era que Calvino dizia? A predestinação. E o que é a predestinação? Calvino dizia que todas as pessoas já tinham um destino traçado, predestinado. Se você nascer, quando você nascesse, Deus já sabia, segundo ele, se você ia para o céu ou se você ia para o inferno. Independente do que você fizesse, se você já tivesse nascido para ir para o céu, você iria. Se você já tivesse nascido para ir ao inferno, você iria. Independente do que você fizesse, sendo coisas boas ou más, já estava destinado, já estava escrito. E o que Calvino também defendia, que quanto mais uma pessoa fosse rica, mais abençoada por Deus seria. Então, quanto mais dinheiro tivesse, mais rico, mais abençoado, mais perto de Deus você estava. Isso aí eram as ideias iniciais do calvinismo. Então, teve outra reforma. Você pode dizer, eita, com tanta reforma. Eu só estou dizendo aqui a vocês falando sobre 3. E depois no final vocês vão entender o que foi que aconteceu, que surgiram tantas outras. Então, essa outra reforma aconteceu na Inglaterra. O rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era tia de Carlos V. Lembra lá do rei Carlos V que eu disse que falou lá com o Lutero para ver se ele voltava atrás das ideias dele? Pronto. Catarina de Aragão, esposa de Henrique VIII, era tia desse rei que foi falar com Lutero, desse imperador católico. Mas Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão não por amor. Catarina de Aragão era muito rica. Então ele disse, opa, vai ser um bom partido, já sou rico, ela também, aí lá vai. Casaram. Mas aconteceu um problema. Catarina de Aragão não deu um filho homem ao Henrique VIII. Que naquele tempo era necessário que tivesse um herdeiro que assumisse, porque quando o rei morresse, Henrique VIII morresse, o filho dele dava continuidade sendo o rei assumindo. E Catarina não pôde dar esse filho a Henrique VIII. Então o que é que Henrique VIII faz? Henrique VIII vai até Roma falar com o Papa. O Papa no tempo era o Papa Clemente VII. Henrique VIII chega lá e diz, olha Papa, eu quero falar com o senhor, para o senhor anular meu casamento, porque ele está dando certo. Lá vai, Catarina não me deu filho. E aí o Papa lembrou, Catarina de Aragão. Catarina de Aragão é tia de Carlos V. Se eu anular o casamento de Catarina de Aragão com Henrique VIII, Carlos V não vai achar bom. E além do mais, Carlos V é católico. Sem falar também que vai causar um problema na família. Sem falar também que está lá escrito na Bíblia
que Jesus disse que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, Clemente VII olha lá para Henrique VIII e diz: não, eu não vou anular o seu casamento. Eu não vou desconsiderar o seu casamento. Seu casamento está válido. E aí Henrique VIII se revolta contra a Igreja Católica, porque não queria anular o casamento. Ele vai e volta para a Inglaterra e no ano de 1531 ele cria a Igreja Anglicana. Depois dessa Igreja Anglicana, ele se declarou, através de um documento chamado de Ato de Supremacia, em 1534, Senhor absoluto da Inglaterra e Senhor absoluto da Igreja Anglicana. Então ele dizia que ele, em outras palavras, ele dizia que era o Papa da Inglaterra. O que acontece? Como ele era o líder da igreja dele, então ele disse: já que eu sou o líder da minha igreja, eu posso mandar e desmandar, tanto na igreja como na Inglaterra, meu casamento está anulado. Catarina, vai embora que eu não quero mais você. E aí Henrique VIII se casa com Ana Bolena, uma jovem de 20 anos. Vamos dizer assim, 20 e poucos anos. Henrique VIII devia ter os seus 40 para 50 anos. Casou com Ana Bolena. Só casou com Ana Bolena? Não, depois de Ana Bolena vieram vários outros casamentos. Quando ele achava que não estava bom de continuar aquele casamento, ele mesmo anulava, casava com outra pessoa e assim ele foi vivendo, acho que em torno de uns 8 casamentos. O que é que acontece? Henrique VIII, depois ele vai romper com a Igreja Católica, vai tomar os bens da igreja, as terras da igreja, o que tinha de riqueza da Igreja Católica. Ele vai prender e mandar matar muitos padres e muitos bispos e quem fosse católico e não aceitasse mudar para a religião dele. Ok. Mas, diante de tudo isso, de tanta desavença, de tanta coisa, de tanta mudança, em 1534, um outro Papa assume a direção e o governo da Igreja Católica, que foi o Papa Paulo III, e ele assumiu com um objetivo: colocar ordem na casa. Papa Paulo III, quando ele chega, como ele toma posse como Papa, ele vai analisar toda a situação da igreja, o que a igreja estava vivendo, e começou a fazer umas mudanças dentro da igreja. Isso que Paulo III começou a fazer passou a ser chamado de Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Então, se o que Lutero, Calvino e Henrique VIII fez foi chamado de reformas religiosas ou reformas protestantes, o que o Papa Paulo III fez foi chamado de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Então ele vai mudar um monte de coisa. Ele vai corrigir a vida, a vida de muitos padres, de muitos bispos, vai cortar um monte de coisa lá, vai formar os padres da forma correta, vai colocar tudo certinho lá, até porque naquele tempo, quem tivesse mais dinheiro podia ser bispo. Não era assim. Hoje nós vemos, que é um processo. A pessoa é padre, depois de um tempo, se for escolhida que é um bispo, depois se torna um cardeal, que é um grau a mais de bispo. Depois vem se torna o Papa, que é o chefe maior. E aí, para comparar vocês, assim, é como se fosse o seguinte: o estudante, o que se forma, quando está ali a formatura e quando assume a profissão. É mais ou menos assim. E aí o que é que acontece? Naquele tempo, se uma pessoa tivesse muito dinheiro, disse: eu quero que meu filho seja um bispo. Aí comprava. Então, dava aquele dinheiro e assumia. Às vezes não sabia nem fazer uma oração católica, nem celebrar uma missa, mas como tinha dinheiro, era bispo. O Papa, como teve um Papa que assumiu aos 14 anos. Veja, que para primeiro ser Papa, tem que ser padre, depois tem que ser um bispo, depois tem que ser um cardeal, e o menino que não foi nada disso se tornou Papa, porque o pai tinha dinheiro. E aí também porque como a igreja tinha muitas terras, o filho sendo dono daquelas terras, as terras eram do pai também, e aí ele controlava as riquezas da igreja.
e o Papa Paulo III vai chegar cortando tudo isso. Com o Papa Paulo III começou, era tiro, porrada e bomba. Mudou, nada mais disso acontecia. Tinha que se seguir tudo como era certinho, como mandava a instrução lá da igreja que o Papa Paulo III defendia. Então o Papa Paulo III ele vai convocar uma reunião, chamado de Concílio de Trento, em 1545. Concílio é uma reunião de bispos com o Papa. Ele vai criar também um movimento, uma congregação chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que o objetivo também era levar a fé cristã católica para outros povos, das terras que estavam sendo descobertas, mas isso aí é assunto para outra aula. E aí então, o objetivo era espalhar a fé católica. E a partir disso começou as mudanças da igreja, as mudanças na vida da igreja, a partir de Paulo III. Mas vamos voltar e fazer uma conclusão. Veja, dentre as reformas de Lutero, de Calvino e de Henrique VIII, nós podemos perceber que todas elas tinham uma coisa em comum: interesse político e financeiro. Quem não lembra, volta aí o vídeo para ver. Todas elas tinham esse mesmo